Roguemos a Deus a tua misericórdia para que nos favoreça nesta noite trabalharmos os eflúvios do teu amor nos mecanismos que a vida nos apresenta. Rogamos-te, ó Pai da vida, pela nossa humanidade. Rogamos pelo nosso país, na ideia precisa de administração e de recuperação, para que a harmonia, Senhor, se estabeleça entre nós, entre os homens. Assim sendo, rogamos aos benfeitores espirituais que nos dirigem, possa nos favorecer no sopro divino desta hora. Que essas energias possam chegar a todas as nossas famílias, a todo o nosso povo, a todo o nosso continente. É em teu nome, Senhor da vida, que nós lhe pedimos licença para que possamos continuar a nossa jornada de aprendizado junto à nossa grande família. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite aos nossos caros irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus possa nos abençoar. Nós trazemos um tema que é notório a todos, que se versa na atualidade, que é sobre a família, linkado ao pensar do Espiritismo. Tá? E nós temos esta visão, conforme temos aprendido, de um sentido de unidade, de prosperidade, apresentado por Deus. Deus é o protótipo do amor na vida do ser. Deus é o arquiteto, é a bondade inesgotável. É o mantenedor da ideia do que se movimenta e do que não se movimenta. Como Kardec nos afiança, Deus é causa suprema, né? Causa primeira de todas as coisas. É o início de tudo. Então Deus favorece na inteligência humana da sua criação a regulação da inteligência e cria essas possibilidades para que possa dar ao próprio homem o direcionamento de ele conquistar a si mesmo. Ou seja, que ele possa ter o ônus de poder garantir que, adiante dos seus esforços, que ele chegará à sua perfeição. E para isso, como dotado por essa inteligência, ele favorece a caminhada dos seres humanos pela
transição entre os mesmos em um processo de continuidade de vivência através das reencarnações. E favorece na lei de sociedade. Quando ele nos fala da lei de sociedade, quando ele nos arremete a este pensar, isso quer nos dizer que nós deveremos juntos, uns com o outro, ou fazendo a troca de aprendizado. É a garantia de que essa troca nós nos armazenamos de instrumentos favoráveis à nossa conquista. Então Deus, na sua sapiência inesgotável, Ele nos dá o direito do ir e vir no contexto da vida. Ele nos arremete a esta transição física e espiritual. Então Kardec, quando ele busca sentir as respostas dos benfeitores espirituais, quando ele traz o tema sociedade, ele se arremete a um princípio que era da sua época, no termo de família. Kardec era um homem centrado na família. Os seus colaboradores tinham este sentido familiar. Então ele leva aos espíritos essa temática como forma de sentir o que tinha, o que estava e o que seria. Então veja que quando ele se reporta aos benfeitores espirituais, ele tem uma preocupação de legar à humanidade de futuro o pensar de como transitar nessa arte familiar. Hoje nós vemos o espírito Joana de Ângeles, ela chama a família como uma constelação de estrelas, uma constelação familiar, algo direcionado, algo construído e arrumado na tônica do universo. E é justamente o que Kardec nos favorece de ideia para que nós possamos pensar. Porque ele pergunta aos espíritos na questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Ele está falando da lei do progresso, desse processo que nós poderemos, de certa forma, nos arremeter. E ele vai dizer que não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, isso quer dizer que nós precisamos estar com outro. Precisamos criar condições de nos apresentar para com o outro, no nosso próprio desenvolver da inteligência. E aí ele vai lá na nossa questão que nós estamos trabalhando, que é a lei de sociedade, quando ele nos fala na questão 775, e ele faz a seguinte pergunta: o que é da família? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Veja que nós estamos sempre batendo
nessa questão, porque nunca foi tão necessário. Nós temos visto em todas as palestras que estamos tendo via esse instrumento, que todos têm tocado na questão de família. Na última palestra que o companheiro Lima nos fizera, na quarta-feira, da Evangelioterapia, ele nos alertou sobre essa questão. E é a mesma que eu trago hoje aqui. Já diz os antigos que nós já sabemos de cor, nós só precisamos aprender. E Kardec faz essa pergunta aos benfeitores espirituais: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Pensemos, por que Kardec perguntou aos espíritos naquela época desta forma? Já imaginamos? É porque o contexto que se apresenta a nós nos dias de hoje já existia as dificuldades. Nem todos tinham a garantia de poder viver feliz com seus pares. E Kardec, sendo na verdade o direcionador dos benfeitores espirituais, bem instruído, é claro, que ele favoreceu uma pergunta sistemática acerca dessa consideração. Afrouxar, né? O relaxamento dos laços de família, entre pais, entre filhos, irmãos, ou seja, desassociar-se, ou não querer viver em família. Não tem condições. Uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. É isso que o homem precisa trabalhar, ventilando as ideias novas, afinando seus sentimentos, sem se permitir desassociar desse sentido divino. Porque se Deus nos garante a forma de evoluir para com o outro, e estando com almas afins ou não, como é que nós poderemos recusar essas possibilidades? Nós vamos ver depois lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso que nós possamos entender esse sentido de despertamento acerca da nossa individualidade compartilhada uns. Mas o sistema de família, ele não se dá simples e unicamente pelo processo de você estar hoje. Ele tem outros mecanismos que muitas das vezes nós desconhecemos. Quais são esses mecanismos? Para que nós possamos aqui estar hoje neste desafio. Seus mecanismos reencarnacionistas. Eu só posso estar em um seio familiar, no físico, para um processo de aptidão, de trabalhar as minhas mazelas, compartilhada, se eu reencarnar.
Esse é o grande desafio. E nós trabalhando ou estudando esses dias, eu particularmente tenho me debruçado no livro Missionário da Luz, para relembrar algumas lições de André Luiz, eu tenho percebido que a reencarnação é um engendramento que nós ainda não podemos ter uma ideia ampla e maciça. Como se dá isso? O fato de a pessoa do sexo feminino vir ficar gestativa e nós comemorarmos fazendo uma festa para que possamos esperar o rebento, não é tudo. Porque nós não nos questionamos como lidar este processo. Nós não nos questionamos o que fora feito para que possa vir a desaguar nesse rebento, que é um espírito reencarnante. Pois bem, Alexandre, conversando com André Luiz, ou André Luiz o interrogando também, como sendo repórter do plano espiritual para o plano físico, ele contribui no processo de preparação da reencarnação de Sigismundo. Leiam este livro, Missionários da Luz. Ele contribui. E em determinado momento, quando Sigismundo está em um processo de preparação para a sua reencarnação, diante dos feitos que ele fizera no mundo espiritual depois de ser resgatado, ele teve algum crédito. Mas chegou o momento de ele encarar a realidade, que era justamente reencarnando. E como André Luiz fez parte daquela equipe, no dia aprazado do processo de manipulação dos óvulos entre os pais, né, que ele iria reencarnar, que era Adelino e Raquel, ele faz uma interrogação. Como seria este processo? E se aproxima. E ele nos diz: permaneciam agora ao lado da câmara, do quarto do casal, não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Pegue bem isso. Mas também diversos amigos espirituais da família. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente: agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores, para que se efetue o júbilo da união espiritual. É no momento íntimo do casal, aonde eles vão transcender na troca das energias do amor santificado. Mas o que eu quero chamar a atenção é o número de pessoas envolvidas na reencarnação de Sigismundo. Assim como na minha encarnação, como na sua encarnação, e de todos que vêm ao plano físico nesse orbe terrestre.
não é uma pessoa só que nos conduz a este caminhar para que nós possamos fazer parte de uma família. Para que nós possamos vencer os desafios de estar em uma família. Existe toda uma estrutura. Existem muitas pessoas. Vou repetir para vocês. Permaneciam agora, porque tinha mais gente antes. Ao nosso lado, não somente Alexandre e os construtores da reencarnação de Segismundo. Alexandre e os construtores. São muitos. Mas também diversos amigos espirituais da família. Quantos amigos espirituais intercedem por nós e nos acompanham no processo desse projeto reencarnatório? E vem nos levar as boas esperanças na porta da câmara que nós vamos nos alojar no útero da mãe, da nossa mãe. Olha o empreendimento divino. Olha o amor de Deus vicejando para que nós possamos fazer parte desta grande ideia. E isso nos deverá favorecer a alegria, nos arremeter ao pensar dos nossos comprometimentos, das nossas responsabilidades diante da providência de Deus. Então lembremos, nessa qualidade de que nós somos os construtores das ideias que Deus nos ofereceu. E precisamos fazer o esforço de garantia da nossa caminhada e da caminhada daqueles a quem nós estamos associados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, dos laços de família, ele vai nos trazer uma posição muito ampla, um pensamento muito amplo desses compromissos de família. Verdade, nós deveremos admitir, assim como nós acabamos de ver a passagem de Segismundo, que nós não deveremos encontrar facilidade. Se fosse por facilidade, aqui nós não estaríamos reencarnados. E nem Deus ia nos favorecer para isso. Nós vamos ter muitas dificuldades. Vamos pontuar por que nós trazemos essas dificuldades. Nós somos espíritos, muitas das vezes, que trazemos no nosso bojo dificuldades. Quando Kardec pergunta aos espíritos, o espírito diz que o relaxamento é a recrudescência do egoísmo, é porque nós carregamos esse egoísmo dentro da gente. E pela natureza vivida em épocas passadas, em momentos outros, nós deixamos que esta emoção nos visite nos dias de hoje, tome conta da nossa alma. Porque nós não educamos. Nos afinamos com propostas diferenciadas. Então hoje é possível que na natureza que nós nos encontramos hoje, no corpo físico,
nós comecemos a pensar de forma diferente. Qual é o meu papel mesmo diante da minha família? Qual é o meu papel? Qual é o teu papel diante de tua família? E não vamos pensar família só os filhos. Mas é a amplitude da mesma. Desde o pai até ao sobrinho lá. Até o primo de segundo, de terceiro grau. É o sentido de família. Então, quando Deus nos propõe isso, é para que nós possamos nos esmerarmos. É para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, Kardec, ele vai nos dizer, diante dessas possibilidades, né, no parentesco corporal e parentesco espiritual, que ele diz: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Laço consanguíneo ainda não estabelece este laço entre os espíritos. Eu estou próximo do outro agora, através do corpo que eu me corporifiquei como espírito. Mas ainda preciso fazer uma outra parte, que é de me afinar espiritualmente com aquele outro, que possivelmente é o meu adversário. O meu adversário mais próximo. E muitas das vezes, o adversário mais próximo nosso começa com a mãe. Começa com o pai. E mais para frente com o possível filho. Na esperança que nós temos é que amanhã, todos que nós possamos reencarnar no direito de família, que nós todos possamos ser afinados em um respeito mútuo, um para com o outro, na sinceridade mútua, um para com o outro. E é verdade que a partir daí nós não teremos maiores dificuldades. Nós estaremos mais à vontade para que nós possamos nos completar um para com o outro. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Já vimos qual é o papel do corpo nesse sentido familiar? Ter as instruções nos primeiros momentos do nosso nascimento, possíveis educadores da mãe, do pai, para que nós possamos domar as nossas má inclinações. Está lá no Livro dos Espíritos. Esse é o papel da família. É o papel para que nós possamos nos permitirmos apodar os nossos galhos, esses galhos que nós carregamos, do orgulho, da prepotência, da inveja,
da maledicência, do sentimento escraboso, do materialismo que nós carregamos dentro de nós, para que nós possamos aprendermos a ser solidários um para com o outro. Esse é o papel da família. Uma vez que nós as nossas aptidões, que nós alcançamos a nossa estrutura psíquica e emocional, depois dos 7 anos, e através dos 14, dos 17, dos 20, que nós já nos comandamos, aí está na hora de nós colaborarmos para com essas pessoas em torno de nós na família. Colaborar com nossos melhores pendores, com as nossas melhores atuações. Qual delas? Responsabilidade. Nós deveremos ter responsabilidade com os nossos. Nós deveremos ter zelo um para com o outro. Nós deveremos potencializar o outro. Reconhecer as potencialidades do outro. Não é porque nós estamos em família e que nós fazemos isso. E muitas das vezes não o fazemos. Temos visto muitos relatos. É mais fácil nós apontarmos e indicar o defeito dos nossos. Nós deixamos de enxergar as virtudes que são maiores dessas pessoas. Então precisamos, na verdade, diante da oportunidade da responsabilidade, nós termos essa forma mais ampla. Então nós sentimos a presença de Deus nesse momento, na nossa alma, nos nossos familiares. Porque se assim não fosse a presença de Deus, por que Ele nos ofertaríamos? Lembremos da lei de sociedade. Viver em sociedade, quando nós falamos, não é viver só no mundo, em torno de uma humanidade, no bojo da mesma. Não. É viver em sociedade dentro do lar. Por exemplo, o que nós estamos passando hoje, compelidos pela força maior, sem enxergar um pequeno vírus, compelidos a ficarmos reclusos no lar. Se quisermos demorar mais um pouco aí no corpo físico, no processo da reencarnação. Uma amiga me mandou ontem uma mensagem, ela dizia que ela não tem medo da morte, não. Mas também tem muita coisa ainda para fazer, tem as famílias, mas não tem medo. Está certo. Né? Tem muita coisa para fazer. Esses milhões de pessoas que morreram ou desencarnaram na linguagem espírita, de janeiro para cá no mundo,
todos eles, todos, tinham muito o que fazer. Tinha muitos compromissos. Tinha filhos, tinha parentes, tinha família. E eles não queriam se separar agora da família. Mas voltaram para o mundo espiritual. Então, quando eu digo que não tenho medo do desencarne, da morte, é lembrar do que Jesus nos ensina. Não olhe para trás. E seja feito a vontade do Eterno, através de nossos merecimentos. Aí a gente passa. Se tiver no nosso programa reencarnatório, deixar o nosso corpo físico hoje, irá acontecer. Se o meu DNA, se o meu psiquismo, ele favorece para que esse vírus possa habitar, ele vai desenvolver. Eu posso desencarnar e também não posso. Porque muitas pessoas não desencarnaram. Entendeu? Muitas pessoas não desencarnaram. A gente tem medo do vírus porque a gente acha que vai desencarnar. Mas quem disse se eu contrair o vírus também eu vou desencarnar? Vamos pensar. Isso vai depender de mim. Né? Vai estar no meu programa reencarnatório. Estará nos processos manipulado pelos engenheiros da reencarnação? A minha persona íntima, moral, consciencial, vai me favorecer essa contaminação? Não sabemos. Então é preciso que a gente hoje fique um pouco recluso e a gente possa trocar maiores experiências com as nossas famílias. Aprender melhor com nossos filhos, com os nossos pares, mulheres, maridos e os outros tantos que porventura convivam conosco. Coisa fantástica. A troca dessas ideias. Coisas fantásticas. A alegria de socializar nesses dias junto com os nossos. Muitas das vezes nós não temos tempo. Então é isso que ele fala em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu trago para junto de mim um espírito que não é afinado ainda comigo, nós dentro do lar, esse é o momento para que as pazes. Esse é o momento para que eu possa começar a construir os laços espirituais. Esses são duradouros. Esses são duradouros. O filho sanguíneo, não. Ele se quebra com facilidade. Ainda nessa existência. Nos fazendo, muitas das vezes, retomar as campanas de guerra um para com o outro. Guerra psíquica, guerra de palavras, guerra de sentimentos. Para com o outro. Não, mas a partir de agora, nessa oportunidade que Deus tem nos favorecido, vamos refazer. Vamos criar condições novas. E o que é que nós poderemos fazer dentro do lar para isso? Com a família.
Vamos ver bom filme e comentar este filme. Né? Algumas reportagens lúcidas que nos leve a pensar, um bom livro que possa socializar o pensar para com o outro, criar um mecanismo de fazer algo em conjunto, uma alimentação, construir, né, um artesanato. Existe várias possibilidades de nós nos reaproximar. Este é o sentido de família. E quem sabe quando isto acontecer e acabar este vírus, que nós iremos trabalhar para tal, não sejamos amigos de verdade. Não experimentemos na nossa alma o dever cumprido que a reencarnação nos oferece. O direito. O direito. Nós temos direito. Nós cantamos isso. Mas nós também temos deveres. E esses precisam ser cumpridos diante dessas ofertas. Então, ter responsabilidade é ter a garantia, é ter uma garantia de cuidado. É ter a garantia de poder ofertar ao outro o que nós gostaríamos de ser ofertado. Então, quando nós trazemos a ideia de família, é justamente para que nós possamos nos centrar, para que nós não fiquemos angustiados, para que nós não fiquemos, de certa forma, nesse azedo, inconsequente. E aí, a partir do momento que a gente consegue trabalhar isso nas nossas paredes do lar, com as nossas famílias físicas, criando esse elo espiritual, nós poderemos ampliar o direito de família mundial. Nós poderemos ampliar o direito de família aonde quer que nós possamos ir. É bem verdade que eu não me afinando no lar, e esse não deverá ser, na verdade, o sentido deverá ser inverso, eu deverei me afinar, não desafinar. Mas quando eu não me afino com aquele parente consanguíneo, é possível que eu leve essa aptidão de me afinar com o que está lá fora, que tem as mesmas características da qual eu tenho. Eu me afino lá com ele. Por que eu me afino com ele e não afino um carro com o outro? É porque ele me oferece o que eu desejo. E eu dou a ele o que ele deseja. Somos do mesmo naipe. Estamos na mesma sintonia. A gente se compreende. Parece que nós já vivemos não sei quantos anos juntos. E é verdade. É possível que ali apenas seja um reencontro de almas, como ele fala aqui no Evangelho. Um reencontro. Agora, esse reencontro pode ser através da felicidade verdadeira e pode ser através da felicidade conturbada. Então, nós vamos trabalhar no contexto familiar, nessa constelação
conforme nos adverte Joana de Ângeles. Para que a partir daí a gente possa sair dessa constelação para outra. Viver agora em sociedade e ter essa visão de família que nós construímos, deixando rastro nas amizades que nós vamos fazendo. Amigos que se tornam verdadeiros familiares. De entendimento, de respeito mútuo um para com o outro, para que não, na verdade, permitir, desculpa, tocar aqui o negócio, eu tive que desligar. Isso aí o técnico nunca estava aqui de junto, né? Mas está tudo certo. Eu sou marinheiro da primeira viagem. Né? Então nós vamos construindo essas relações de harmonização pela e por fora. E chegará um dia que essa é a proposta de Jesus, que nós vamos poder implantar esse reino na Terra. Nós vamos nos considerar uma grande família, Não diremos ainda do planeta Terra universal, porque a gente não pode abarcar ainda o universo. Mas do sistema do planeta Terra, com certeza. Nós vamos poder nos dizer, olha, temos uma garantia de estarmos vivendo verdadeiramente em uma grande família, família mundial. E nós vamos entender o outro, vamos entender a natureza de cada um, o nível evolutivo de cada um. Vamos nos permitir a possibilidades novas. Então essa é a proposta de Kardec, quando ele nos oferece. A proposta de trabalharmos para que não exista esse relaxamento. Existem momentos também definidos nas reencarnações, espíritos que dão para trás para não reencarnar. Talvez quanto de nós fizemos isso? Para que não pudesse tomar o corpo físico. Quantos de nós? Com medo do desafio. Com medo de reencontrar os nossos desafetos. Segismundo que o diga. Segismundo deu para trás. Adelino lá deu para trás. Quando desdobrado, foi levado ao mundo espiritual e viu que era Segismundo que ia vir para ser filho. Meu amigo, couro comeu. Assassinos do passado agora junto na família, quero isso comigo não. Mas graças à bondade de Deus, tudo resolvido. Alexandre, com a equipe, com os espíritos familiares que o cercaram, orientaram, e sufrando ânimo novo, quando ele estava desperto na matéria pela manhã, e a Segismundo lá no mundo espiritual, as coisas, vamos lá. Então, essa é a nossa proposta. Não dá mais para trás. Se tem algum espírito desencarnado trazido pelos nossos amigos espirituais aqui nos ouvindo, e que estejam em vias de galgar o direito para vir em uma família, para recomeçar, que eles não tenham medo. Assim como nós hoje que estamos aqui, não temos esse receio. É ter a garantia de que o futuro nos espera, com tranquilidade, com o heroísmo da nossa própria alma. Acima de tudo,
podando as nossas vaidades, criando um sentido de humildade verdadeira dentro de nós, ao lidar com os nossos familiares. Humildade. Em determinados momentos, nós deveremos nos calar, ainda que nós estejamos certos, para que não haja um maior prejuízo entre os nossos. Em determinados momentos, nós temos que aprender a não escutar. E nós que somos da família espírita, que acreditamos no Divino Mestre Jesus, quando existiam esses embates, nós nos recolhamos na prece, nas rogativas verdadeiras, e solicitando do Divino Mestre Jesus, dos nossos orientadores espirituais, que possam nos sustentar. E nós vamos ver que aqueles momentos difíceis logo passarão. Logo passarão. O que é um momento em detrimento de um futuro? Como nos chama a atenção os espíritos. Eu sofro hoje, 1 dia, 2 dias, 10 anos. O que é isso? Diante da imensidão do tempo. Isso é fabuloso. Porque nós somos espíritos. E também porque nós estamos a colher os frutos de nossas próprias caminhadas. Então, nobres amigos, família é algo divino. Família é o dedo de Deus, aonde está a sua assinatura. Família é que favorecerá um dia a nossa mais ampla felicidade. E é com esse sentimento de felicidade que nós nos despedimos de vocês nessa noite, rogando a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que continuem a nos esclarecer. Muita paz, tenham todos um bom fim de semana.